né? Que a gente está aí, começamos ontem, né, a nossa primeira formação, seguimos hoje aqui a nossa agenda, e com um tema muito pertinente, vamos falar sobre ENAD, né? E para esse tema, tem uma convidada e convidados aqui bem especiais para conversar conosco nesta tarde. Então, queria convidar a nossa anfitriã aqui, professora Mara, está aqui conosco. E ela vai apresentar, né, os convidados que estarão também. Desde já nós agradecemos, né, a participação e a participação de cada um de vocês também, tá? Muito importante que estejamos com uma escutativa para esta temática e que vocês possam trazer também aqui no chat as suas contribuições, dúvidas que a gente vai estar atendendo, tá bom? Então, uma boa formação para todos nós. Professora Mara, é com você. Isso, eu acho que você me mandou mensagem, né? Boa tarde a todos. Deu certo para compartilhar aqui? Deu certo, sim. Certo. Então, vamos falar hoje um pouco sobre ENAD, sobre a nova metodologia de cálculo, seus impactos na gestão acadêmica. Estará comigo, então, aqui o Tiago Pérez, que trabalha hoje como especialista de qualidade da Vitro também, e temos também o professor Edson, que gravou um vídeo para a gente, porque ele não podia estar ao vivo. Bom, eu já queria perguntar para vocês o seguinte, o quanto que vocês conhecem o ciclo avaliativo dos sinais. Lembrando que os sinais é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Os sinais foi criado lá em 2024, ou 2004, né, portanto tem mais de 20 anos, e ele iniciou ali em 2023, 2022, um processo de reconstrução de todo o modelo avaliativo. E hoje nós temos o que o próprio Sinais coloca, ou o próprio INEP, que é um novo ciclo avaliativo. E esse novo ciclo avaliativo envolve várias avaliações, como avaliação in loco, por exemplo, que todos aqui participam, né? São as avaliações de curso, reconhecimento, renovação de reconhecimento, recredenciamento, credenciamento de curso. Então, quando a gente recebe as comissões, né, em geral aqui para reconhecimento de curso, então, que é denominada avaliação in loco. Essa avaliação está passando por um processo de modernização, como o INEP coloca, em que os cursos passam a ser avaliados por áreas agora. Então, a gente recebia uma avaliação in loco de um curso específico de gestão, de engenharia, de licenciatura, e agora as avaliações passam a ser por área. Então, quando os cursos de bacharel, por exemplo, serão avaliados, os cursos de engenharia, todos os demais cursos serão avaliados por área. Nós ainda não recebemos uma avaliação dessa, apenas fizemos parte de um teste, mas essa avaliação possui um novo instrumento de avaliação e um novo formato. Então, nós ainda passaremos por essa avaliação, acreditamos que ainda este ano, em alguma área específica. Dentro desse processo avaliativo, temos o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, por isso que nós estamos aqui localizando onde que o ENAD entra nesse ciclo avaliativo. A CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que é a avaliação, é a autoavaliação da instituição. Todos aqui conhecem, todos os atores pedagógicos também estão envolvidos nessa avaliação. Neste ciclo avaliativo, a CPA passa a ter também um novo formato e uma importância dentro deste ciclo avaliativo, que até então ela não tinha muito, mas enfim, ela produz agora indicadores também para a instituição. Essas instituições hoje, essas avaliações são trienais. Então, o que significa isso? Que uma área, por exemplo, como a área do bacharelado, se ela passa este ano pela
a avaliação do ENAD, os alunos realizam ENAD, no outro ano ela tem uma avaliação em loco e no outro ano é realizado a CPA. Então, para cada área muda, né, o triênio ou em qual avaliação essa área está neste ciclo avaliativo. Aqui, o ENAD, o que difere é, por exemplo, para a medicina e para os cursos de licenciatura, que eles passaram a ser anuais. Eu não estou vendo o chat, mas enfim, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, se vocês têm alguma dúvida sobre este processo. Mas o que é importante aqui é que a grande novidade que o INEP traz para a gente é que todos essas avaliações e também somando com o censo da educação superior, em que cada instituição precisa disponibilizar os dados de alunos ingressantes, de corpo docente, de de ingressantes, de concluintes, de vagas, enfim, todos esses, o resultado dessas avaliações somados com o censo da educação superior se transformam hoje em uma cesta de indicadores da educação superior. E essa cesta de indicadores é um grande BI do INEP, em que estará disponível todos esses dados de todas as instituições do país, para que ocorra um processo que nós denominamos de publicização, que é uma obrigatoriedade que o próprio Estado tem em divulgar esses dados de forma transparente e que cada um possa olhar, então, cada instituição e todos os indicadores de qualidade das instituições. A gente acredita, eles já apresentaram essa cesta de indicadores em algumas falas do INEP e que em breve nós teremos acesso também, todos terão acesso a essa cesta de indicadores. Então, lembrando que o ENAD é um item deste processo avaliativo, porque nós temos hoje, então, instrumentos diversificados e uma avaliação que é multidimensional da educação superior. Por que estamos falando isso? Porque vamos falar do ENAD, né? Estamos em processo de estudo sobre essa mudança e sobre como que toda essa alteração impacta, então, na nossa prática aqui com os alunos e na nossa gestão com os alunos também, como a gente pode ajudá-los a realizar uma boa prova do ENAD e atingir, então, uma proficiência mínima. O ENAD é uma avaliação em larga escala, porque é aplicado simultaneamente com uma grande amostra e de forma padronizada. É utilizado, tem vários objetivos, né, como certificação, como é o caso do Enem, porque alunos que não concluíram ensino médio podem, atingindo a nota mínima, podem receber a certificação a partir desta avaliação que é o Enem. Ela serve como diagnóstico, como prestação de contas, enfim. E para nós é um olhar para o curso, para dentro, para os nossos processos e para todo o nosso trabalho com os alunos. São avaliações que privilegiam o sistema cognitivo produtivo e têm a base de apoio na psicometria, que é a área, então, né, o campo de conhecimento que estuda as avaliações e a medição, como no caso de conhecimentos, habilidades e atitudes. Para isso, para essa avaliação de grande porte ou de larga escala, nós temos modelos estatísticos que são aplicados para, então, interpretar e para ajudar nessa produção dessas provas ou destes testes. E nós temos basicamente duas, que é a teoria clássica dos testes e a teoria de resposta ao item. Bom, a teoria clássica dos testes, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque é o método que é utilizado nas nossas provas hoje, né, aqui na Unicesumar, e é o que basicamente a educação básica toda utiliza a teoria clássica dos testes, porque
qual é esse modelo, né? Ele é um modelo de mais fácil aplicação, ele funciona muito bem nas avaliações tradicionais, vamos dizer assim, não exige cálculos estatísticos que são complexos e pode ser aplicado em diferentes contextos. Mas tem algumas desvantagens, o que justifica também a mudança no processo do INEP em relação à prova do ENAD. E quais são, né, as desvantagens? Então, não considera o grau de dificuldade das questões, e com isso não permite uma comparação justa de uma prova para outra. Então, na licenciatura, por exemplo, que nós temos prova todo ano, se a gente usasse a teoria clássica dos testes, não seria uma comparação justa. Por quê? Porque não se considera parâmetros, como por exemplo do TRI, que considera o grau de dificuldade das questões. E na teoria clássica dos testes, não é possível identificar ou considerar os chutes que os alunos podem realizar na prova e podem ter sucesso, vamos dizer assim, na nota, né? Também uma prova, por exemplo, de 10 questões, ela tem um valor igual para cada questão, então se o aluno acerta 7 questões, ele tira 7 na prova, não tem diferença nem em grau de dificuldade e nem na própria nota que é dada para cada questão. Nós temos, então, a teoria de resposta ao item, que já é um modelo mais avançado, que considera, sim, o grau de dificuldade e a discriminação e também o chute. Hoje, na prova do ENAD, nós temos, né, um parâmetro de 70% das questões estão em nível muito fácil, fácil e mediano. 10% de nível muito fácil, 20% fácil e 40% mediano. E nós temos apenas 30% de itens, 20% difícil e 10% muito difícil. Então, é um parâmetro específico e que permite tanto identificar e estabelecer um grau de proficiência dos alunos e também separar os alunos ou entender aqueles que atingiram o grau de proficiência, os que não atingiram e qual a distância também entre eles. Cada questão, então, tem um peso específico conforme o grau de dificuldade e permite essa comparação e é muito utilizada nos testes em larga escala, então desde o PISA, Enem, as avaliações da educação básica, como o SAEB, por exemplo, e o ENAD. Sobre os princípios da TRI, eu não vou colocar, porque eu vou deixar, porque o Tiago vai explicar para vocês, né? Importante é saber desses dois modelos, né? Estatístico para a leitura desses testes e que nós continuamos utilizando, sim, um deles e que é diferente daquele que é utilizado na própria prova do ENAD. E o que é importante aqui também para colocar para vocês, porque todos nós estamos envolvidos, né, neste processo, em todas essas avaliações, é que para a avaliação do ENAD, nós temos uma matriz de referência para cada curso de graduação, para cada curso que passa pelo ENAD, nós temos uma matriz de referência. Essa matriz de referência, ela é publicada pelo INEP por uma portaria, tanto que tem o link aqui para vocês, que tem todas as matrizes de referência, e ela é o nosso norte para, não só para a prova ENAD hoje, mas como ela tem como base as diretrizes curriculares, então nós também temos essa matriz de referência para análise das nossas matrizes, né, e para a condução do nosso próprio curso, em relação, porque ela traz, porque ela é tão importante? Primeiro, porque a prova ENAD tem essa matriz, então ali o aluno sabe todos os objetos de conhecimento, todos os conteúdos, as competências e as habilidades da prova. Então, ela é importante
para que todos conheçam e tenham de cada curso, porque cada curso tem uma matriz de referência, só não tem atualizada ainda os cursos que não passaram desde 2025 pelo ENAD, mas, por exemplo, para bacharelado e tecnólogo, a matriz de referência, ela traz 2 competências, 11 habilidades, né, que são habilidades para cada uma dessas competências, e ela traz os objetos de conhecimento, que tem aí entre 16 a 20 objetos de conhecimento. Isso para o bacharelado e tecnólogo. Para a licenciatura, nós temos 2 competências, 6 habilidades e de 9 a 20 objetos do conhecimento. Agora eu vejo vocês. E então eu não vi o chat aqui, se tem alguma pergunta sobre o ciclo avaliativo. Não sei se tem, Fernanda, para a gente conseguir seguir. Oi, professora Mara. A gente está acompanhando aqui, por enquanto, contribuições. O pessoal está fazendo comentários, mas não temos... Certo. Então, eu chamo então para vir aqui comigo, para conversar com vocês também, o Tiago Sugiyura, que ele é bacharel e licenciado em matemática, mestre em bioestatística pela UEM e atua hoje como especialista de qualidade e padrões acadêmicos aqui na Vitro. Então, ele que é responsável aí pelos nossos dados do INEP, do ENAD e diversos outros. E então ele vai falar também, vai continuar aqui e falar com vocês sobre, de forma específica, então, sobre o TRI e o método Angoff. Tudo bem, Tiago? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mara. Tudo ótimo. Boa Bom, tarde. vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Vocês estão vendo? Sim. Só confirme para mim. Tá. Então, o objetivo dessa fala aqui um pouco é falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram, né? Até 2023, o ENAD ele utilizava a teoria de resposta ao item para os seus cálculos. Então, já existe um histórico da aplicação da teoria de resposta ao item nas avaliações do ENAD, tá? Só que isso acontecia de maneira isolada. O TRI era calculado, era aplicado, e aquele resultado era simplesmente exposto e utilizado como uma métrica, tanto para os cursos quanto para as instituições, tá? E a partir de 2025 houve uma mudança, uma implementação de uma outra metodologia, e a gente precisa entender o que é a introdução dessa outra metodologia, que é o método de Angoff, o que ela significa, né? A gente consegue entender, de fato, como que é calculado, o que ele fala, só que a gente precisa entender quais são as implicações dessa alteração. A gente tinha uma maneira de a gente ver os resultados, agora a gente tem uma outra maneira e os resultados podem significar coisas totalmente diferentes. Tá? Então, só que o TRI, por si só, ele não tem um padrão, ele não tem uma referência. Ele funciona muito bem para estimar as habilidades do aluno a partir do padrão de respostas dele, mas ele não consegue fazer uma comparação com nada. Tá? A única comparação que ele faz é de um aluno com outro aluno e de todo mundo que fez a mesma prova. Tá? Então, o TRI, bem basicamente, bem brevemente, um pouquinho mais específico sobre o TRI, a ideia dele é medir aquilo que a gente não consegue medir de maneira direta. Não é como se fosse medir a altura de uma pessoa, medir o tamanho de um objeto. A ideia do TRI é tentar medir coisas que não conseguem ser observadas diretamente. Habilidades, competências, inteligências. Então, essas ideias é o foco da TRI.
tá? Então, utilizar essa ideia dos padrões de respostas para tentar determinar essas informações. Então, basicamente, o TRI ele vai fazer uma associação entre as habilidades do estudante, e aqui pensando mais no ENAD, né, numa prova em si, porque a TRI ela pode ser utilizada em diversos tipos de aplicação, não só em exames de grande escala, da parte de educação, mas também na parte da sociologia, da psicologia, da medicina. Então, existem muitas aplicações do TRI. Para a gente aqui, o que ele faz? Ele tenta associar as habilidades que esse estudante possui com a probabilidade de ele acertar cada um dos itens que ele está respondendo. Então, chega lá na hora da prova, ele olha uma questão, o TRI vai tentar determinar, com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele estudou, qual que é a chance dele conseguir acertar aquela questão. E isso ele faz analisando todas as questões daquela prova e todo mundo que realizou aquela prova. Ou seja, o TRI ele é complexo de ser calculado. Tá? Ela é uma ideia que até pode parecer... Não vou falar que é simples, porque daí também é demais. Mas é uma ideia que a gente consegue entender, só que o seu cálculo, a sua aplicação é muito mais complexa do que simplesmente calcular acertos e erros. Tá? A TRI ele é composta por um modelo estatístico bem robusto, bem complexo, e que exige muita informação. Então, por exemplo, aplicar para um grupo de 50 estudantes uma prova e querer aplicar a TRI nessa prova, não vai dar certo. As respostas, as informações que esse modelo vai trazer para a gente não vão ser confiáveis. A gente tem uma ideia de que para aplicar um modelo mais robusto do TRI, a gente precisa de 1.000 alunos fazendo a mesma prova, e essa prova tem que ter 40 questões. Então, existem modelos robustos, modelos mais simples, que permitem diminuir um pouquinho essa quantidade de respondentes. Mas mesmo assim, a gente precisa de uma quantidade grande de respondentes para que esse modelo funcione da melhor maneira possível. Por quê? De novo, não é acerto e erro. É padrão de respostas, e não é padrão somente desse aluno, mas é uma comparação com todos os outros alunos. Tá? Então, como que a TRI vai tentar fazer essa associação dessa habilidade com essa chance de acertar o item? Por meio desses três parâmetros, dessas três informações que tem nesse modelo estatístico. O primeiro parâmetro é o parâmetro mais importante que tem, que é o parâmetro de discriminação. Esse parâmetro ele vai me dizer se aquele item lá, aquela questão que o aluno está respondendo, se ela tem capacidade de distinguir um aluno que sabe bem aquele conteúdo ou aquele aluno que não sabe bem aquele conteúdo. Ou então aquele aluno que desenvolveu aquela competência para aquele aluno que não desenvolveu tão bem aquela competência. Então, esse parâmetro, ele consegue julgar a capacidade dessa questão, desse item, de fazer essa disserção. Se esse item tiver um fator de discriminação muito grande, é um item muito importante que vai influenciar profundamente no resultado final do aluno. Tá? O segundo item é a dificuldade. E aqui existem as questões que foram elaboradas com um grau de dificuldade mais alto, só que o próprio modelo, ele também consegue identificar, de novo, utilizando esse padrão de respostas, as questões que os alunos que responderam tiveram mais dificuldade. Há questões que os alunos tiveram uma dificuldade intermediária, e as questões que tiveram uma dificuldade um pouco mais baixa. O próprio modelo consegue interpretar essas informações também. E para finalizar, o último parâmetro do nosso modelo é a chance de acertar o caso. É o aluno que acertou questões que foram consideradas fáceis e de repente acertou uma muito difícil. Será que existe uma chance dele ter chutado a alternativa daquela questão e acabar acertando? Sim, existe essa consideração também feita dentro desse modelo da TRI, que é o modelo mais robusto que a gente tem. Tá? Então, a ideia é mais ou menos isso. E quando eu quero falar de padrão de resposta, eu quero falar de algo que é mais ou menos assim. Vamos supor que a gente tem um questionário com 10 questões, e o nível das questões, a dificuldade das questões, ela vai subindo. Né? A questão 1 é mais fácil, a questão 2 é um pouquinho mais difícil, até a questão 10, que é a questão mais difícil que tem. Então, eu tenho dois alunos. O aluno A e o aluno B, eles fizeram a mesma prova com as mesmas questões. O aluno A,
ele acertou as 5 primeiras questões. O aluno B, ele acertou essa distribuição das questões. Questão 2, questão 5, depois a 7, depois a 9, depois a 10. O aluno A, o que a gente consegue identificar? As questões mais fáceis, que foi aumentando o grau de dificuldade, ele conseguiu sair super bem. Chegou num determinado momento que a habilidade dele, os conhecimentos dele, teve um limite. Ó, a partir daquele nível ali, ele já não consegue entender muito bem, ou não sabe aqueles conteúdos, aquelas competências. O aluno B já é bagunçado. Ele consegue acertar questões fáceis, mas ao mesmo tempo ele erra questões que são consideradas fáceis e acerta questões que são mais difíceis. O TRI entende essa falta de padrão nesse aluno B como algo que indica um padrão, um nível de latência dessas competências menor. Se a gente for dar nota para esses dois alunos, segundo a TRI, a nota do aluno A é maior do que a nota do aluno B. Então, a maneira com a qual a distribuição dos acertos acontece ao longo das questões importa na TRI e não apenas a quantidade de questões que foram respondidas. Tá? E isso é muito importante entender que não é simplesmente acerto e erro. Ok? Então, o TRI, ele consegue identificar muito bem quem é melhor, entre aspas, do que o outro, né? A gente consegue definir uma escala de alunos que têm um conhecimento ou uma competência, aquilo que está sendo avaliado, mais desenvolvido que outro aluno. Só que é isso que ele consegue fazer. Ele não consegue identificar se aquele aluno que tem um valor maior sabe de fato ou entende de fato aquilo que ele está fazendo. Porque a gente não tem um padrão, a gente não tem uma escala. E o método Angoff, que foi introduzido agora em 2025 pelo INEP, o ENAMED, o curso de medicina, já fez utilizando o método Angoff, os cursos de licenciatura em 2025 também fizeram utilizando o Angoff, a gente acredita que agora, de 2026 para frente, todas as aplicações do ENAD vão utilizar o método Angoff. O que o método Angoff faz? Ele gera um padrão para essas respostas do TRI. E aqui é importante, o Angoff ele não vai identificar quem é a pessoa que tem o maior nível de competência, a maior habilidade. Não. O objetivo do Angoff é determinar aquele aluno que sabe o suficiente. A gente não espera que os nossos alunos saiam dos cursos sabendo tudo. Mas ele precisa saber o mínimo que deixe ele capaz de realizar as tarefas, que seja de ser um bom profissional. Então, a ideia do método Angoff é esse. Como que ela funciona? É construído um painel de especialistas, tá? Esse painel, ele é documentado, ele é muito bem estruturado, e esses especialistas analisam cada uma das questões daquela prova e identificam o quê? Qual é a capacidade, qual seria a competência mínima esperada daquele aluno para conseguir acertar aquela questão. Então, se a gente colocar a competência, o nível de habilidade numa escala de 0 a 100, o aluno tem que ter uma competência de quantos por cento para conseguir acertar de fato essa questão? Ah, essa questão é mais difícil, o aluno precisa ter 80% de habilidade para conseguir acertar essa questão. Ah, essas questões são mais fáceis, então é um pouco mais tranquilo. Então, o método Angoff, ele faz o quê? Depois, agrupa todas essas informações e gera um ponto de corte para a prova inteira. Então, ele agrupa todas as informações de todas as questões e gera. Fala, ó, para você conseguir ser proficiente nessa prova, você tem que ter um nível de latência mínimo de tanto. Seja 50%, seja 60%. Então, a ideia do Angoff é essa. E note, o Angoff em nenhum momento substitui o TRI. A TRI, ela é utilizada ainda, faz os cálculos para determinar as latências dos alunos. O método Angoff surge para complementar essa informação. Ok? Então, essa é a diferença do que foi introduzido esse ano. O que é mais importante da gente entender aqui? Beleza, então, eu consegui entender que a maneira com que a resposta vem para o aluno
de desempenho dele é diferente. Ou ele é proficiente ou ele não é proficiente. Só que agora, o que a gente precisa entender é como o INEP vai utilizar essas informações para classificar os cursos, para classificar as instituições. Para isso, ele definiu o que a gente chama de PCP, que é o percentual dos concluintes proficientes. Então, qual que é a maneira de cálculo agora para dar a nota ENAD? Antes, a nota ENAD de um curso era simplesmente pega as notas do TRI de cada um dos alunos, faz a média daquelas notas e esse é o resultado. Essa nota, ele faz uma transformação para variar de 0 a 5, e aí a média daquele valor é a nota contínua do ENAD, consequentemente é a faixa do curso. Um curso é faixa 2, porque a média dos alunos da TRI deu aquele valor. Agora isso mudou completamente. Como que é feito agora? Então, primeira coisa é feito o painel, né? O Angoff determina qual que é a proficiência mínima de um curso. Vamos supor que a proficiência mínima esperada para aquela questão, para aquela prova, é de 60%. Então, esse de 0 a 5 que o TRI dá para a gente consegue transformar isso de 0 a 100%, sem problemas. E o esperado do aluno para ele ser proficiente é ter acertado pelo menos 60%. E aí não é 60% das questões, é ter uma latência de pelo menos 60%. Ok? Então, determinou qual que é o nível de proficiência mínima. Aí eles fazem uma continha de divisão muito simples. Eles contam quantos alunos tiveram a proficiência pelo menos 60% e dividem pelo total de alunos que fizeram a prova. Então, se eu tenho 100 alunos que fizeram uma prova, se 40 desses 100 alunos tiveram uma latência acima ou igual a 60%, o conceito desse curso é 40 dividido por 100, que é 40%. 40%, agora, a gente consegue ver aqui, ó. Ele está saindo da faixa 1 para ir para a faixa 2. E isso aqui tem uma implicação muito, muito grande na diferença da interpretação desses resultados. De que maneira? Olha esse caso aqui. Eu inventei alguns resultados de um curso que tem 10 alunos fazendo a prova, tá? E esse aqui são as notas, de acordo com a TRI, desses 10 alunos. O primeiro aluno tirou 4,75, é de 0 a 5, tá? 4,75, 4,75, 4,75, 4,25, depois só 1,75, 75, até 1. Ou seja, eu tenho 4 alunos que tiveram um desempenho muito bom. Agora, os demais tiveram um desempenho bem fraco. Utilizando apenas a TRI como padrão, a gente utiliza esses resultados e faz a média. A média desses valores aqui é 2,725. 2,725, pensando ainda na escala que o INEP utilizava, era 3, é uma faixa 3. Então, esse curso teria uma nota 3, e é um 3 quase 4. Porque se fosse 2,94, já seria uma nota 4. Cursos com nota 4 são cursos são cursos denominados muito bons. Então, é um curso 3 com nota quase 4, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas mesmas notas e introduzir o método Angoff nela. Então, primeiro eu simplesmente fiz uma padronização aqui. Como era de 0 a 5, eu simplesmente transformei em percentual para a gente entender melhor esses resultados. Então, 4,75 é igual a 95% de latência, essa habilidade, e assim por diante. E vou aplicar o método Angoff. E aqui eu vou determinar, por exemplo, 50% mínimo que é a proficiência. Proficiência de 50%. Como que o método Angoff calcula? Quantos alunos tiveram nota acima de 50%? 1, 2, 3, 4. Então, é 4 alunos. Aqui eu coloquei 60, mas tanto faz, né? 50% e 60%. 4 alunos só tiveram essa nota acima desse valor, ou seja, eles são denominados proficientes. 4 alunos, dentre os 10. Isso significa que o PCP do curso é 40%. De novo, ele está ali entre 1 e 2. Olha a diferença. Utilizando só a TRI, era um curso que estava saindo de um 3 indo para um 4.
Agora, ele está saindo de um 2 indo para um 1. A interpretação desses resultados é muito diferente porque existe uma consequência muito grande de como interpretar esses resultados. E aí a gente a gente precisa pensar no papel de gestão de curso, mas também de gestão de aluno. Papel dos coordenadores, papel dos professores. Agora, é importante para mim ter alunos muito bons, que antigamente levava a minha nota muito alta, puxava a média para cima. Isso antes era muito bom. Eu podia focar nesses alunos. Agora não adianta mais. Não adianta ter mais alunos muito bons enquanto outros estão abaixo do esperado. A ideia aqui do método Langhoff, ele faz com que todo o curso se padronize e tenha um padrão mais alto. Então, é importante que a gente busque os nossos alunos tenha um nível de formação maior, como um todo. Não especificamente alguns alunos ou uma parte apenas. Então, a gente precisa entender que não é apenas onde o aluno vai mal, é onde ele não atinge o valor mínimo esperado. Então, o ponto dessa minha fala aqui é isso. A gente não consegue, a gente precisa mudar um pouquinho a maneira como a gente pensa em como melhorar os nossos resultados, consequentemente, melhorar o desempenho dos nossos alunos. A gente precisa elevar, de uma maneira geral, o conhecimento de todos os alunos, porque se o aluno não atingir a nota mínima necessária para ser proficiente, para o ENAD isso vai ser horrível, não vai ser bom, mas para a vida desse profissional também não vai ser legal. Então, essa mudança de perspectiva que é importante e que a gente precisa começar a agir em cima disso, tá? E as notas do ENAD, e a gente pode pensar no histórico, né? As notas históricas, os coordenadores têm acesso aqui a um BI que traz todo o histórico de desempenho dos alunos para cada um dos cursos, para cada uma das aplicações do ENAD. É importante a gente ver esse histórico, só que não é suficiente. A gente precisa conseguir identificar conteúdos detratores, competências detratoras, mas como a gente vai conseguir tirar isso de um problema para levar isso para algo que seja bom, é importante e precisa ser trabalhado desde cedo. Certo, professora Mara? Muito bom, Tiago. Realmente, escutando a sua explicação sobre o método Langhoff e o TRI, eu penso que também para o grupo todo aqui, isso fica muito mais claro. E teve uma pergunta aqui, que acho que alguém colocou e tirou, mas a pergunta era assim, então quer dizer que se esse ENAD, né, que nós tivemos o resultado esse ano, de 2025, das licenciaturas, se ele fosse calculado pelo TRI, então a nossa nota seria maior? Não necessariamente. Geralmente sim. A maioria dos casos sim. Mas pode acontecer que se todos os alunos estiverem muito próximo da média, a nossa nota, utilizando o TRI, nunca iria subir. Né? A ideia é que a gente consiga levantar quem está embaixo e não empurrar mais para cima quem está em cima. Mas sim, a nota poderia ter sido maior. Certo. Então, acho que tem várias questões aqui, pessoal. A gente está aqui agora para responder algumas questões, né? E tem alguns comentários aqui. Então, o Márcio colocou: estou certo em afirmar que, com o TRI combinado ao método Langhoff, o conceito ENAD passa a exigir uma leitura menos centrada na média do curso e mais na distribuição dos estudantes em relação ao ponto de corte de proficiência? É uma pergunta complexa, tá? Complexa. Tá, mas porque o nosso objetivo aqui agora é conseguir identificar como fazer isso. Como agir para que os nossos alunos que tenham mais problemas levantem também o seu desempenho.
Eu acredito que centrar na média ainda pode ser suficiente para melhorar o desempenho, só que eu não posso afirmar isso porque a gente precisa entender e precisa estudar um pouco mais sobre isso. Em qual seria a melhor ação para conseguir fazer com que todo esse padrão mínimo que a gente espera do nosso aluno também aumente, tá? Até porque, Tiago, se em relação ao cálculo, então, se eu tenho muitos alunos, né, que atingiram um padrão 2, vamos dizer, de proficiência, o importante é que eu tenha uma base mais nivelada e que esses alunos atinjam o mínimo necessário, que é o padrão 1, né? Que isso também foi uma novidade para a gente, eles estabelecerem esse padrão de corte ou este padrão 1 de proficiência, que também já é muito comum nos demais concursos, como CNU, por exemplo, até porque eu lembro que o último CNU, então, eles corrigem as objetivas e só corrige a questão discursiva quem atingiu o padrão mínimo. Né? Poderíamos pensar dessa forma, quer dizer, esse padrão mínimo nós não tínhamos antes e agora nós temos. Então, a gente precisa da maioria dos alunos que atinjam o nível 1 de proficiência, ou seja, o padrão mínimo. Está correto dizer assim? Exato, exatamente isso. E a segunda parte da pergunta do Márcio ali é exatamente isso, Márcio. A gente precisa parar de pensar, entender qual foi o conceito do curso, qual que é a meta da nota do curso, para identificar a quantidade de alunos que tiveram abaixo da proficiência. É exatamente isso mesmo. A gente precisa que esse número de alunos que ficaram abaixo da proficiência diminua e tenda quanto menor essa quantidade possível. A professora Kátia está aqui conosco, tudo bem, Kátia? Oi, Nossa gente, pró-reitora. tudo bom? Oi, Tiago. Obrigado, Mara. Olá. Obrigada, Tiago. Tô aqui aprendendo também, né? Imagina se ia perder essa oportunidade de ouvir Tiago explicando para a gente aí essa complexidade, né, do entendimento aí do ENAD. Tiago, mas eu queria perguntar uma coisa para você. Ouvindo você falar, então acho que a gente entende, né? E aqui tem uma mudança de cultura, né, Tiago? Que é importante a gente trazer para este grupo, que a gente deixa de olhar o ENAD da forma como a gente sempre fazia, né? Essa semana eu conversei com o Polo e eu sempre dizia, nós precisamos que os nossos alunos bons vão fazer a prova porque eles ajudam a gente a puxar para cima a nossa nota. Tá? Então, isso foi um discurso muito que a gente usava, né? Olha, temos que levar todos os alunos bons, porque eles ajudam a gente a puxar essa nota, né? E ter uma nota melhor no ENAD. Agora já não adianta mais, né, Tiago? Então, a gente precisa que todo mundo esteja nivelado. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E o primeiro ponto que eu queria trazer para todo mundo aqui é que isso é responsabilidade de todo mundo. Né? Eu acho que todo esse grupo que está aqui tem essa responsabilidade de cada vez mais olhar para os nossos alunos e trazer todo mundo, né? Ou buscar trazer todo mundo nivelado. Isso significa o quê? Que quando eu estou lá respondendo minha mensagem, eu tenho que pensar nisso, né? Se eu sou mediador, se eu estou lá dando aula, o professor tem que pensar nisso. Se eu sou o tutor que está corrigindo uma avaliação, tá? Eu preciso pensar nisso, né? Que nós temos que trazer todo mundo nivelado. Tiago, mas a minha pergunta para você pode ser meia assim, né? Vamos lá. Quando a gente olha para a Unicesumar, nós temos um volume gigante de alunos. Então, nós vamos em ENAD com 26.734 alunos, se eu não me engano. Se não é isso, os quebradinhos, mas os 26 mil a gente vai. Instituição com um número grande de alunos nunca vai tirar nota boa no ENAD? Eu não posso fazer essa afirmação, mas eu acho que a pergunta para sua resposta é não. Instituições com grande número de alunos, sim, podem tirar nota boa no ENAD. O que é necessário fazer é elevar o nível de todos os alunos. Essa é a história que a gente fazia, e eu, na época de mediação, eu era mediador, a gente falava, ó, esse aluno aqui que é muito bom, ele precisa fazer ENAD. A gente não pode deixar ele não fazer ENAD. Vamos ligar para ele, vamos incentivar ele a fazer ENAD. Os alunos que têm um pouco mais de dificuldade, a gente vai ver se a gente consegue, se ele realmente, de fato, precisa ir fazer ENAD. Essa história não tem mais. O aluno ser muito bom e ele ser na média, para o ENAD é a mesma coisa. Então, é importante que a gente consiga fazer com que
todo o nosso nível aumente? Eu acho que sim. É possível que instituições com uma grande capacidade, uma grande quantidade de alunos, consiga tirar uma nota boa. Eu acho, inclusive, que utilizando essa metodologia talvez seja mais fácil. Porque antes, uma quantidade muito grande de alunos, muitos iam lá, assinavam a prova, não faziam direito, então acabavam diminuindo a média, porque a média, da mesma maneira que valores altos puxam para cima, valores baixos também puxam para baixo. Então, esse aluno ainda vai ser não contado. A diferença é que, utilizando só o TRI no modelo anterior, ele abaixava a média. Agora, não vai fazer diferença. Então, a gente precisa fazer com que todos que realizam, que queiram fazer de fato, vão para a prova com um nível mais elevado. Eu acho que aqui, Tiago, é duas coisas, né? Eu acho que uma você quebra com essa tua fala um posicionamento que a gente sempre teve, né? Ah, mas a gente vai com um número grande. Ah, vou pegar aqui pedagogia. Eu estou indo com 12 mil alunos nesse ENAD, né? Eu nunca vou conseguir tirar uma nota alta. E eu acho que isso é muito legal de se trazer para sua fala, porque dá para a gente também um olhar diferenciado e de dizer, olha, dá para fazer, dá para conseguir. Eu né? acho que dá. Não que seja fácil, né? Mas é possível conseguir. E eu acho que uma outra coisa que você traz também aqui é a questão do engajamento, né? E a gente vem falando muito nisso. O nosso aluno ele precisa fazer a prova, mas fazer bem feito. Né? Eu tenho brincado com os polos, eu tenho dito, olha, você vai sentar o aluno e vai dizer assim, filho, você responde primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis, tá bom? Mas você responde elas, né? Com engajamento para fazer a prova. Né? Eu acho que se a gente conseguir trazer consciência para o aluno em relação a isso, isso de fato pode mudar os nossos números. Isso de fato pode mudar, né, a nossa nota, que foi horrível, né? Vamos ser bem sinceros aqui, entre nós estamos em 320 pessoas quase aqui dentro dessa sala hoje. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Né? Então, eu acho que a gente também aqui tem um trabalho, de novo, coletivo, de todo mundo, né? De saber que ENAD não é só de quem está na bola da vez, até porque a bola da vez agora virou bola de todo mundo, né? Até porque ENAD não é coisa mais que a gente faz só de ano de prova. ENAD agora é uma coisa que é constante, é para todo mundo, todo ano, toda a vida, né? Então, acho que a gente tem aqui um trabalho de refletir mesmo, sabe? Qual é o meu papel nesse projeto do ENAD e o que a gente quer, né, com esse projeto ENAD? A única coisa que eu sei que eu não quero mais, Thiago, é passar pelo que a gente passou aqui naquela semana que saiu nota. Né? Tomei tipo o jogo do Brasil, entendeu, gente? Cara, é desesperador. Tudo bem que a vida continua depois, né? Mas a gente sabe que pode fazer diferente e não adianta querer treinar para a Copa só 2 meses antes. A gente precisa construir, né, um time de sucesso. Eu acho que é isso que a gente precisa olhar aqui para a Renato. Thiago, muito obrigada, gratidão mesmo aí pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu sei que você tem repetido essa apresentação muitas vezes, mas é muito importante ter você aqui com a gente, tá? Obrigadão. Obrigado, viu, Mara? Obrigada, Kátia. E essa é a importância de trazer este tema no Protagonize, né? Justamente pelo que a Kátia falou. Olha, todos nós, mediadores, professores, coordenadores, que atendemos os alunos e que identificamos, olha, esse aluno vai fazer ENAD, nossa, mas esse aluno não está nem entendendo, né? Não consegue nem interpretar uma comunicação. Não... Então, assim, como a gente pode fazer para trazer esse aluno para a média? Né? Como a gente pode fazer para puxar esse aluno? Olha, você precisa fazer uma revisão e você precisa fazer uma boa prova, entendendo como é essa prova, com essas dicas, então, de como poder realizar provas, sabendo o que você tem nessa prova, o tempo que você precisa dedicar para cada questão, para que a gente consiga uma melhora, que esse é o nosso objetivo. Nós estamos esperando as perguntas também de vocês aqui, mas só para a gente fechar um pouco do que nós estamos falando, o professor Edson, né, que é professor aqui do curso
de matemática, física, química, ele já fez uma live conosco também, ele não pôde estar presente, mas ele gravou um vídeo com algumas orientações. Nós não vamos deixar o vídeo todo, nós vamos disponibilizar o link para vocês assistirem depois, mas a gente vai mostrar uma parte da fala dele, que é onde ele nos orienta, para que a gente possa orientar o aluno em como realizar uma boa prova. Então, vou pedir para a Fernanda passar o vídeo e a gente volta aqui, né, Tiago, para responder as perguntas e conversar um pouco mais. Olhando para alguns critérios, algumas estratégias de resolução de prova. O aluno ele não pode começar a fazer essa prova da ordem que aparece. Primeira questão 1, depois a 2, depois a 3. Porque a ordem das questões ela é randomizada no caderno do participante. E ele tem que fazer uma leitura superficial. Se ele faz a leitura do item e ele pensa, eu sei fazer e é rápido, eu tenho certeza, faz. Porque há uma grande chance desse item para o sujeito ser um item fácil. Quando ele faz a leitura do próximo e ele pensa, bom, eu sei fazer, mas vai levar bastante tempo, o que ele tem que fazer? Pular, marca um Mzinho e vai para a próxima. Garanta na primeira varredura que ele fez todas as questões que ele interpreta como sendo fácil. E aquelas que ele faz a leitura e pensa, meu Deus, não sei nem... Há uma grande chance de ser nível difícil. Marca o Dzinho e continua sua varredura. A primeira varredura eu fiz todas as que para mim são fáceis. O que eu faço na minha segunda leitura, na minha segunda varredura? Foco naquelas que eu marquei de nível médio, para no final eu me preocupar com as questões de nível difícil. A prova não tem tanto tempo assim, não vai dar para o aluno se dedicar tanto tempo, com tanta qualidade para cada questão. Ah, mas essa é difícil, mas eu sei que eu consigo fazer. Aí ele vai lá e demora 20 minutos num item e acaba deixando pouco tempo para algumas fáceis, que é o que vai sustentar a sua pontuação do ponto de vista da TRI. Então, esse é um ponto muito importante. E uma dica final que eu deixo é revisitar as provas nacionais docentes que nós temos de todos os componentes, porque lá está claro, não trata-se mais do conteúdo pelo conteúdo. Questões do ENAD agora precisam que o aluno se reconheça no exercício de sua prática profissional. Um professor vai demonstrar que ele domina o conteúdo de conjuntos, de sistemas de equações, não resolvendo sistemas de equações, mas ele estando diante de uma situação onde, por exemplo, um aluno faz uma resolução e a partir desse processo de resolução que está incorreta, o professor tem que ter o domínio conceitual para identificar o erro, mas também o domínio pedagógico para entender qual que seria um possível caminho que qualifica esse erro do estudante e que pode fazer uma intervenção pedagógica contribuindo para a sua aprendizagem também. Bom, esse foi um contexto geral, fico à disposição, pessoal. Podem entrar em contato comigo via e-mail, o pessoal pode compartilhar aí com vocês também, via LinkedIn, estou aí à disposição para a gente ter novos momentos de diálogos sobre essa TRI e essas mudanças, olhando aí para o futuro do ENAD também. Um forte abraço e desejo um bom restante de evento aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Preciosas essas dicas, É muito né? legal a gente Que foi ver. exatamente o que você falou, Kátia. Olha só, faça uma E eu não primeira tinha, leitura. eu vou fazer um adendo aqui. Eu não tinha visto vídeo nada, né? Na verdade, eu nem ia vir para cá hoje, né? Eu tô aqui fugindo de reunião para estar aqui. Mas é muito legal a gente ouvir as pessoas falarem de quem conhece, né? Quem conhece as coisas, né? Eu acho que esse aprofundamento para a gente, quando a gente fala de aprendizagem, é uma coisa muito importante. É muito legal ouvir o Tiago falar, porque a gente sabe que o Tiago sabe o que está falando. Tá? Não tem essa coisa da gente poder olhar para as pessoas e dizer assim, ó, esse aí sabe o que está falando, hein? Tá? E ouvir o professor também é muito bom, né? Porque ele é um professor novo, vou dizer assim, dentro do IAD, mas a gente percebe a experiência, o conhecimento, né? E eu acho que a gente precisa, né, no nosso dia a dia, nos perguntar mais, tá? Fazer mais pergunta para a gente. Será que eu estou, né,
fazendo isso da melhor forma, é isso mesmo, né? Eu acho que é só assim que a gente cresce e é só assim que a gente melhora o nosso fazer docente, né? A gente se questionar mesmo se aquilo que eu estou fazendo, se eu estou entregando, não é só uma repetição do que eu faço há muito tempo, né, ou do que eu venho fazendo, mas se é a melhor forma de fazer, se é a melhor forma que eu consigo entregar, né? Será que é a melhor aula que eu consigo dar? É a melhor resposta que eu consigo entregar para o nosso aluno? É a melhor orientação que eu consigo trazer para ele, olhando para o processo de aprendizado, né? E aqui vou de novo retomar, eu acredito que ontem vocês assistiram o vídeo sobre a nossa metodologia, né? Então, quando a gente diz que a metodologia Axis é essa metodologia que coloca o aluno no centro, né? Essa metodologia que olha para essa taxonomia de Bloom como um processo de crescimento, é também trazer isso, né? Ancorado na própria avaliação do ENAD, quando a gente traz essas etapas que vem crescendo, né? Ou que a gente vem trazendo para o aluno crescer enquanto resposta de ENAD, mas é também isso que a gente quer na construção da aula, da resposta, da mediação, da tutoria, né? No nosso dia a dia, tá bom? Ó, estaria com vocês aqui até 5 horas da tarde, mas não posso mesmo, né? Tem uma reunião chata para ir, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Obrigada, Tiagão. Obrigada, Kátia. Obrigado, Kátia. Tiago, você também daria essas orientações para o aluno que vai fazer a prova? É isso? Então, a gente pode seguir com essa orientação. Olha, o aluno precisa fazer uma primeira leitura e responder aquilo que ele considera fácil, né? Até porque é importante termos esses números, né? Se 70% das questões ENAD estão entre muito fácil, fácil e médio, então realmente eu preciso focar primeiro nisso, porque é exatamente isso. Depois ele vai para difícil, porque aí eu tenho os 30% de questões difíceis e muito difíceis. Principalmente se a gente considerar que o método de avaliação é utilizando o TRI. É muito, mas muito melhor ele esquecer a questão difícil e focar nas fáceis e difíceis, tá? É importante que as fáceis, a que ele conhece, ele acerte. É mais importante que ele acerte as fáceis, acerte alguma das médias e depois, se tiver tempo hábil, foque nas difíceis. Mas com certeza, focar nas fáceis e nas médias é a melhor Estratégia. dica, estratégia Uhum. que pode existir. Principalmente se considerar que a gente está falando do TRI. Se a gente estivesse falando de simplesmente acertos e erros, acertar o máximo possível é melhor. Mas a gente precisa focar principalmente nas fáceis e médias. Isso é com certeza. Sim. E aí, para todos os professores, para todos os mediadores que estão aqui pensando nesse aspecto, a gente precisa pensar assim, vocês produzem questões, né, para os alunos, mapa, atividade estudo 1, as questões objetivas, então não teria muito sentido eu criar um banco de questões com questões difíceis. Lógico, a gente quer que o aluno chegue até lá e consiga responder as questões difíceis e eleve o seu nível de conhecimento, de aprendizado, mas eu preciso que o aluno que não consiga responder uma questão fácil, que ele alcance esse nível, né? E que a gente consiga que esses alunos que estão com dificuldade, que eles venham, né, para uma média de proficiência melhor do que eu tentar puxar muito para cima o aluno que já tem um grau mínimo, vamos dizer assim, de proficiência. E para o aluno entender também como que é fazer uma prova um pouco mais longa, como que é adotar essa estratégia de, essa questão difícil, eu vou tentar passar para a próxima. Quando é uma prova com 10 questões, isso é mais tranquilo da gente conseguir fazer. Quando eu tenho uma prova com 40, 60 questões, a gente tem um grau de dificuldade maior em conseguir discernir, poxa, mas eu vou pular essa aqui, eu não vou conseguir ter tempo para voltar. E por isso que existem, dos motivos, são os simulados. É importante que os alunos, desde o começo, ou a partir de um certo período no ano, já comecem a ter Essa experiência essa experiência e de uma sentimento prova de longa. trabalhar com provas longas. Provas longas, com um prazo mais curto,
Então, é importante incentivar os alunos a participarem do simulado também por isso, pela vivência de ter essa situação dessa grande quantidade de questões com um prazo mais curto para realizar. Isso, nós temos, assim, diferença de número de questões, né, entre os bacharéis, tecnólogos, licenciatura e ENAMED, por exemplo. Mas mesmo assim, o tempo, né, quando tem um número menor de questão, é menor. Na licenciatura nós temos 81 questões, então, assim, é uma prova desgastante e é por isso a necessidade de uma estratégia, né? Entender o que é o TRI e o método Angoff, porque realmente não vale a pena não ter estratégia e isso pode sim baixar muito a nota do aluno na hora de realizar a prova. E reforçando o que o Tiago falou, a questão de fazer os simulados, né, do aluno focar e da gente conseguir incentivá-los, todos que estão aí trabalhando com os alunos já inscritos no ENAD, como a Kátia falou, nós temos 26 mil alunos, então para que eles realizem os simulados e tenham essa experiência dessa prova, porque realmente é um susto, o aluno que nunca fez um concurso ou nunca fez uma prova, né, em larga escala nesse sentido, quando ele se depara com a prova. E estudando aqui, né, para hoje, sobre por que que o INEP mudou todo o processo avaliativo, todo o ciclo avaliativo, e também o ENAD, e uma das justificativas do INEP é que eles observaram muitos alunos deixando questões em branco na prova ENAD. Muitos alunos. Então, assim, e aí pode ter vários motivos, mas o cansaço da prova, a falta de estratégia, ou não se dedicar também, né, a uma revisão antes da prova, a entender o que ele tem ali naquelas horas para realizar e fazer uma boa prova. Gente, Além disso, os simulados utilizam o TRI nos seus cálculos. O simulado é bom para os alunos, para ele ter essa vivência, para ele ter essa experiência, é bom para a gente, porque a gente compreende um pouco mais, cada dia mais, sobre como o TRI funciona, como a gente consegue melhorar, fazer os alunos melhorarem também. E dando um spoiler aqui, a gente já está estruturando a implementação do Angoff também para os simulados, tá? Então, não vai ser apenas só o TRI e a latência das competências dos alunos, mas a gente está estruturando a implementação do método Angoff também nos nossos simulados. isso. O Richard Nicolas está colocando aqui, acredito ser importante também para nós, professores regentes, utilizar como exemplo o exercício das provas ENAD, assim os alunos possam estar mais treinados na resolução das questões, desde as fáceis às intermediárias. Sim, dentro das nossas ações ENAD, né, para o ENAD, nós estamos sim, os professores estão resolvendo questões junto com os alunos, né, questões anteriores ou também no padrão que nós temos da questão ENAD. Gente, a minha pergunta para vocês ficou clara essa questão do TRI, do método Angoff? Alguma especificidade que vocês queiram perguntar para o Tiago? Aproveitem. É lógico que a gente sabe que é o conteúdo que a gente vai precisar retomar também. E a Fernanda já colocou aqui o material de hoje, os slides para vocês. Então aproveitem, né? A gente pode responder mais questões aqui. Sim, a Margarete está colocando que as orientações devem ser referentes às estratégias para fazer a prova. Lógico, e junto com isso, né, Tiago, o que a gente precisa é acompanhar esse aluno e acompanhar a evolução desse aluno conforme ele avança nas disciplinas, porque ele precisa evoluir, certo? Esse é para isso que a gente trabalha, Com né? certeza. Ele chega ali no primeiro ano e ele precisa crescer e evoluir. Se ele não estiver nessa evolução de aprendizado, a gente precisa de uma interferência ali para que a gente consiga nivelar esse aluno e que ele continue
crescendo no curso e aprendendo também, claro. Tem algumas pessoas aí que colocam isso realmente vale para a gente, né? O ENAD é um trabalho coletivo e a gente não pode pensar mais que poucos alunos irão resolver as questões, né? A gente precisa da maioria dos alunos. Exatamente. Eu acho que a gente tem muita noção e tem muito mais controle dos conteúdos, das competências que são trabalhadas durante as disciplinas, durante o curso. Conseguir fazer o engajamento dos alunos é, na minha opinião, o ponto mais importante aqui. Os conteúdos são passados, os alunos são exigidos, as competências são elaboradas, são cobradas, mas se esse aluno não quiser, não partir dele, falou, não é importante eu fazer, é interessante eu me dedicar, a gente não vai conseguir ir muito longe. Então, a gente precisa conseguir trabalhar com esse aluno nesse aspecto também. E é importante a gente trabalhar desde o começo. Não adianta chegar lá no quarto, no último ano, e falar, ó, vai ter uma prova lá para você, é importante que você faça. Não, o trabalho ele precisa ser contínuo, ele precisa ser longo, para a gente conseguir mudar essa mentalidade nos nossos alunos também. Tá? Sim, e o INEP também avançou nesse sentido em relação a essa mudança, porque, por exemplo, para as licenciaturas, se estabeleceu junto com a prova ENAD, a prova nacional docente, enfim, em que os alunos podem utilizar essa nota até 3 anos para entrar em um concurso público, né? Então, isso também nos ajuda, porque nós sempre colocávamos isso em relação ao INEP. Olha, os alunos não engajam, eles não se responsabilizam, apesar de ser um conteúdo obrigatório, né? Realizar o ENAD é obrigatório para o aluno, é um componente curricular obrigatório para ele colar grau. Mas então, isso melhorou nas licenciaturas com o PND, melhorou no ENAMED com a medicina, porque trouxe também uma responsabilização para o aluno, até mesmo para ele poder estar habilitado para atuação profissional, se ele não atingir o mínimo, né, essa linha de corte. E a gente espera também outras ações aí para o ENAD da Saúde, que é em 2027, e dos bacharéis e tecnólogos que tenham alguma forma, né, de responsabilização dos alunos em relação à prova, porque na verdade o aluno também tem ali uma noção de como está, né, do que ele aprendeu e do quanto ele é proficiente para aquela profissão. É isso que ele precisa entender, né? É exatamente isso. Que ótimo. Fernanda, alguma questão? Pessoal, não, acho que todo mundo pôde, né, ter essa oportunidade de participar aqui, muitas contribuições, né? Acho que as dúvidas foram respondidas. Eu acho que é no dia a dia também que a gente vai aprendendo aí cada vez mais com esses treinamentos, com essas falas, né, que a gente vem trazendo aí para que a gente possa compreender cada vez mais e atuarmos aí nas nossas frentes junto ao ENAD. É isso. É isso. Tiago, eu É agradeço isso. muito a sua participação, a sua fala. Penso que eu também já aprendi hoje sobre um pouco mais sobre TRI, método Angoff, enfim, e toda essa estratégia. Agradecemos também ao professor Edson e a todos vocês que estão aqui pela participação de vocês. E, novamente, que todos estamos em todo esse processo do ciclo avaliativo dos sinais e que vocês farão parte, né, de vários processos, além do ENAD também, mas para aqueles que estão esse ano com os alunos ENAD, acho que esse conhecimento aí faz diferença na hora da gente orientar nossos alunos. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. É importante que vocês conheçam um pouco mais sobre isso para poder transmitir também, de alguma maneira, para os alunos. Ter esse conhecimento prévio ajuda na elaboração de um plano de ações, na elaboração do desenvolvimento de um curso, de uma disciplina da melhor maneira possível. Então, agradeço a oportunidade também.
Obrigada, Mara. Obrigada, Tiago, Edson. Obrigado, pessoal. Lembrando, então, que a gente continua com o nosso Protagonize-se. Amanhã nós teremos 2 treinamentos, então fiquem bem atentos aí que a nossa tarde, amanhã, nós vamos falar de neurociências e bem-estar e também de IA, né? Velocidade humana e a entrega com propósito. Então, professora Esmila e professor Kleber trarão aí para a gente também esse treinamento, então não percam e fiquem conosco também durante toda a semana. A gente vai ter o nosso Conecta, né? Então, na quinta-feira também programação especial, com abertura no período da noite, tem apresentação de trabalhos, tem workshop, então muita coisa legal nessa semana. Então, importante que todos possam participar de todos os treinamentos ofertados, tá bom? Muito obrigada, pessoal, uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.